ouviu, meu João? Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome, que está no ambiente de culto, de adoração, onde o teu nome é glorificado. O Senhor tem falado, Senhor, através da oração, através dos louvores. Agora continua falando através da tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, toma o teu filho, Pai amado, que de pronto te aceitou, Pai, a oportunidade de estar ministrando a tua palavra, que mais uma vez o teu Espírito venha conduzindo naquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Pai, cuida da necessidade, dos mínimos detalhes, abençoa a vida do teu servo. Nós entregamos ele e a sua casa em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, começa em Jesus, amém? Amém, Jesus. Vamos agradecer a confiança do pastor Alexandre. A gente está convidando a estar pregando nessa noite. Como é de praxe, a gente sempre quer correr, né? A primeira palavra que vem na nossa mente é não, foge. Mas aquilo que eu sempre digo e repito é que quando a gente nega uma oportunidade, a gente não diz não para a pessoa, a gente diz não para Jesus. E eu sempre lembro de Pedro, ele fala que não vai negar Jesus, mas na primeira oportunidade ele vai e nega. E eu não quero ser como um exemplo ruim. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, não diga não. Por mais que você tenha medo, por mais que você queira fugir, assim como estou querendo agora, vai, em nome de Jesus. Amém? 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 Irmãos, nós vamos ler parte de 2 capítulos no livro de Ezequiel, capítulo 37 e o 47. Vamos ler primeiro o capítulo 37, Ezequiel 37. Algo que Deus me deu ainda na sexta-feira no Connect Jovem e confirmou durante todo esse culto, todo esse dia. Nós vamos seguir por essa linha. Ezequiel, seu capítulo 37, veremos do 1 ao 7. Minha versão é um pouco diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. Nem vou estar lendo para não tomar tempo. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me deu ordem. Então enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Você pode se assentar? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 47 daqui a pouco. Vamos ler sozinho. Irmãos, qual é o contexto dessa profecia de Ezequiel 37? Serei bem breve, não vou tomar muito tempo. 20 minutinhos do seu tempo, ou menos. Qual é o contexto do capítulo 37 de Ezequiel? O contexto é: o povo de Israel estava dividido, estava adorando aos outros deuses, e a consequência disso é o quê? É exílio, é Babilônia. Então, enquanto o povo não está na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer, o Senhor faz alguma coisa para esse povo despertar. E o que o Senhor fez? Exílio de Babilônia, para você despertar, para você entender aquilo que eu quero fazer. Só que quando a gente não entende, quando a gente não compreende, quando a gente não está na vontade do Senhor,
Sempre o Senhor vai fazer alguma coisa para tentar nos despertar. Sempre o Senhor vai trazer alguma coisa para tentar nos trazer para a presença dele. Só que quando a gente, mediante a nossa vontade, a gente não entende isso, alguma consequência isso vai trazer. E qual a consequência do povo de Israel? O exílio. Se o Senhor, enviando seus profetas, falando com o povo, tentando restaurar, tentando fazer o povo voltar para a presença dele, isso não funciona, então o Senhor vai fazer uma última medida. O que é? Vou tratar no exílio. Porque o exílio não é um lugar de morte, mas é um lugar de tratamento de Deus. E quando a gente está no exílio, a gente já pensa que a gente vai morrer, a gente pensa que tudo vai se acabar, a gente pensa que nada vai acontecer. Mas o exílio normalmente não é um lugar de morte, é um lugar de tratamento. Só que esse povo, ele ainda no exílio, ele não compreende, não entende. Salmo de 137, ele vai dizer algo que me chama muita atenção sobre esse exílio do povo, que é o seguinte: junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar, com saudade de Sião. Os salgueiros que lá existiam penduravam-nos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. Os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti. E se não elevar Jerusalém acima das maiores alegrias, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der paga de tudo enquanto não fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os dispersar contra a rocha. Então esse povo ele está destruído mentalmente, socialmente, politicamente e governamentalmente. Esse povo não tem mais nada, esse povo está destruído todo. E o exílio da Babilônia, eles estão lá, estão pensando o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos tratar aqui, o que o Senhor quer que nós façamos aqui. Sendo que o Senhor vem e dizer: não é para vocês ficarem assim, é para vocês crescerem, é para vocês terem filhos, é para sua casa prosperar. Mas no Babilônia, numa terra que não é minha, numa terra estranha, porque aquele povo, para adorar a Deus, precisava estar em Israel, precisava estar em Jerusalém. Aquele povo, se não estivesse em Jerusalém, a adoração não fluía, não tinha como eles pensassem em adorar a Deus em outro lugar. Só que Deus está dizendo: não é o lugar que te faz adorador, é o que você faz no lugar que você está. Se eu estou na Babilônia, a Babilônia não me faz, eu faço a Babilônia. Se eu estou em Jerusalém, Jerusalém não me faz, eu faço Jerusalém. É Jesus nos dizendo: se eu estou no mundo, eu não sou do mundo. Eu tenho que mostrar que eu estou no mundo, mas eu sou servo do Altíssimo. Eu tenho que mostrar que mesmo estando no mundo, eu sou servo de Deus. A minha casa é morada do Altíssimo. Eu sou do Altíssimo, eu não sou do mundo, eu estou nele. É isso que Deus quer mostrar para esse povo de Jerusalém. Vocês estão na Babilônia, mas vocês não são babilônicos. Cresçam, multipliquem-se, casem-se, deem filhos, casem-se, multipliquem. Porque o lugar não te faz, é você que faz o lugar. Então, quando o Senhor vai chamar Ezequiel, para despertar para esse povo. Vocês não vão morrer no meio do processo. Vocês não vão morrer no meio do caminho. Babilônia não é um lugar para você morrer. Babilônia é um lugar para você parar e pensar que aquilo que você fez te trouxe até aqui. E o que nós estamos fazendo na presença de Deus? E para onde nós vamos com o que estamos fazendo? Aqui foi falado muito sobre presença neste culto. É sobre a presença de Deus que eu quero falar nessa noite. É sobre a adoração que também nós vamos entrar nesse tópico daqui a pouco. Irmãos, eu sou uma pessoa muito chata com o assunto da adoração. Porque aquilo que eu falo, se eu entendo de onde Cristo me tirou, eu não volto para lá nunca mais. Se eu entendo que eu não adoro de qualquer forma. Eu posso estar na Babilônia, eu posso estar no mundo, mas eu compreendo e eu entendo que eu sou adorador. Então, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai tratar com Ezequiel, no capítulo 37, vai fazer com que Ezequiel, em espírito, vá para um vale de ossos secos. E não vai só levar Ezequiel para um vale de ossos secos. Ezequiel, ele é muito detalhista.
Eu gosto do livro de Ezequiel porque ele traz muitos detalhes. Era um vale cheio de ossos, muito numerosos. Pensa no Maracanã. Maracanã cheio de ossos secos. É um vale. E o Espírito Santo vai fazer Ezequiel andar por esse vale. E vai fazer Ezequiel, o que você vê? Porque é uma coisa, o Espírito Santo não nos leva só para levar, nos leva para a gente entender para onde a gente está nos levando. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. E uma pergunta, por acaso poderão reviver esses ossos? Por acaso na nossa vida tem áreas que podem ressuscitar? Por acaso na nossa família tem uma coisa que pode voltar a ter vida? Ezequiel é humilde na sua fala, porque ele diz: Senhor, tu sabes. Eu não sei. Eu não posso. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode. E o Senhor vai dizer: Ezequiel, por mais que você não saiba, por mais que você não compreenda, por mais que na sua mente você não consiga, por mais que na sua visão estejam vários de ossos secos, por mais que você esteja vendo e nada acontecendo, profetiza. Porque nosso costume é olhar para aquilo que está morto e pensar que não tem mais vida. Só que Jesus nos leva para o vale para entender que nós tenemos que profetizar para alguma coisa se movimentar. Enquanto a gente não profetiza no nosso vale, nada acontece. Enquanto a gente não profetiza na nossa família, nada muda de lugar. Só que o Senhor está dizendo: se você não profetizar, não tem como nada acontecer. E Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para Ezequiel, profetiza nesse vale. Para alguma coisa acontecer, para esses ossos voltarem a ter vida, para esses ossos voltarem a ter pele, você precisa profetizar para que a minha mão possa agir por você. Eu estou te perguntando para que a sua ação seja confiar em mim. Aleluia. Porque tem uma coisa, Jesus faz, mas precisa de uma ação nossa para Ele fazer algumas coisas. Então, se nós não se movêssemos, se nós não dependêssemos da mão do Senhor, então Ele não vai operar. Ezequiel vai dizer, vai profetizar para esses ossos. Enquanto profetizei, conforme me fora ordenado, enquanto eu pregava, ouve-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo no vale. Que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia fôlego de vida neles. Eu vou parar aqui. Porque algo que o Senhor chamou a atenção nesse versículo. Até tem pele. Até tem corpo. Até tem tendões. Até tem nervos. Mas sem espírito é só um corpo. Eu até canto. Eu até prego. Eu até falo em mistério. Mas se não tem o espírito é só um corpo. Eu até evangelizo. Jesus. Eu até canto. Eu dou todos os cultos. Mas é só um corpo. Se eu não tenho o espírito. Eu até estou aqui em cima. Até eu estou com o microfone na mão. Mas sem o espírito é só um corpo. E no meio da nossa igreja atual, tem muitos corpos, poucos espíritos. E é tempo de nós definirmos o que é corpo e o que é o espírito no meio da presença de Deus. Se eu só estou como corpo, é preciso profetizar nisso. Porque eu não posso estar só como corpo se eu não tenho espírito. Eu não posso fazer, chegar naquele dia e o Senhor disser: não te conheço. Não sei quem você é, não sei de onde você veio. Mas Senhor, eu profetizei, eu falei, eu cantei, eu pulei, eu rodei, sapateei, entrei no mistério, reteté. Mas se eu não tenho espírito, nada disso é suficiente. E é o despertar do Senhor para a gente nessa noite se a gente não tem o espírito, nada é suficiente, nada vale. Se eu não tenho espírito, se o espírito não me conduz, se o espírito não fala comigo, se o espírito não vai na minha frente, se o espírito não abre o caminho no deserto para mim, o que adianta? O que adianta chegar lá e o Senhor não me reconhecer? Eu trouxe para o Senhor: Senhor, eu preguei, eu falei sobre Ti,
Eu disse que o Senhor salva, eu disse que o Senhor cura. E Jesus está dizendo, é só corpo. Se não tem o Espírito, nada adianta, nada vale. É preciso uma ação. Qual a ação? O soprar do Espírito Santo, que é o fôlego dele, que é o roar do Senhor, o fôlego do Senhor. Se nós não temos o fôlego do Senhor, então somos só corpos mediante a presença dele. Essa noite eu oro, eu peço ao Senhor que nós sejamos não só corpos, mas que sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que o apraz. E o que o apraz é estarmos na presença dele, louvando, bendizendo o seu nome, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra será cheia da sua glória. Não é preciso o Espírito Santo descer, porque ele já desceu. É preciso a gente entender uma coisa: o Espírito Santo não desce, ele já desceu. A ascensão de Jesus Cristo, ele vai dizer: eu não vou te deixar só, eu vou enviar um Consolador para estar convosco. E quando o Espírito Santo desce em Atos, ele não desce e sobe, ele desce e fica. Se nós não entendemos que ele já está, nós não podemos orar para que ele desça. Nós precisamos entender que a nossa oração não é para o Senhor, o Espírito Santo descer, é para ele agir onde ele já está. Quando a nossa oração mudar, entendermos que o Espírito Santo já está em nós, e que ele opera em nós, a gente não ora para ele descer, a gente ora para ele nos usar e agir no nosso meio. Ezequiel, que você está vendo, ossos, profetizei, são só corpos. E agora, Senhor, vou soprar o vento do Espírito, que vai trazer vida a esses ossos. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. O Senhor opera em nós para que sejamos exércitos na mão dele. Não para guerrear uns com os outros, mas para ganhar o céu juntos. Para entrarmos no céu juntos. Somos exércitos de Cristo. Ele ajunta osso com osso. Ele não pega osso de um, osso de outro. Não, ele ajunta o que é corpo unificado, para que juntos possamos guerrear por ele. Ezequiel, que você vê ossos, corpos, mas agora que eu profetizei, mediante a sua palavra, esses ossos ganharam vida. E quando a gente profetiza, mediante a palavra de Deus, o que estava morto na nossa vida possa ganhar vida, e a gente possa louvar e entender que aquilo que o Senhor quer fazer conosco não é nos deixar no exílio sozinhos, é nos levar para o exílio para que nós possamos crescer mediante a Babilônia, mediante as circunstâncias que não são favoráveis. Não é favorável. A Babilônia não é favorável para Jerusalém, porque para Jerusalém louvar é preciso ter um templo, é preciso ter a Babilônia, é preciso ter um sacerdote. Mas que eles não tinham mais isso na Babilônia, mas eles precisavam mudar a rota de adoração deles. O que era? Eu não tenho isso na Babilônia, mas a Babilônia não vai me impedir de adorar o Senhor. Eu não tenho o que eu tinha em Jerusalém, mas o que eu não tinha não vai me prender. Aquilo que eu preciso fazer para adorar o Senhor é chegar ao Senhor. E agora no capítulo 37, é um vale de ossos secos, sequíssimos. Jesus me levava por esse vale. Eu perguntava: Senhor, por quê? Porque era no nosso meio, infelizmente, tem muitas pessoas que estão, mas estão mortas. Não de corpo, mas de espírito. E onde que entra a adoração nisso? Entra em tudo. Porque se eu sou um corpo morto, que adoração é ter entregue ao Senhor? Como está sendo a minha adoração ao Senhor? É só um corpo? É só osso? É da boca para fora? Se eu entendo a quem eu adoro, eu não me deixo ser morto. É no vale que eu profetizo em vida. Não só para mim, mas para quem está do meu lado, para quem está na minha casa, para quem está na minha família. Então, quando eu profetizo no meio do vale aquilo que estava morto aos meus olhos, para o Senhor ter vida nos olhos de Cristo Jesus. Porque uma coisa é eu olhar e enxergar, e outra coisa é o Espírito Santo olhar e enxergar diferente. Porque eu olho
para a localidade, eu olho para a cidade, eu olho para esse país, e para muitos não tem mais jeito, mas o Senhor diz, enquanto você olha com os seus olhos carnais, eu modifico as coisas mediante a minha vontade, para que aquilo que parecia ser morto passa a ter vida. E que o cenário que você vê de sequidão, de prostração, de luta, de dor, passa a ser um cenário de alegria. Mas na Babilônia, Senhor, no meio da barricada, no meio de tráfico, porque aquilo que você enxerga com os seus olhos como um traficante, como um bandido, aos meus olhos eu vejo, vai lá um servo de Cristo, vai lá um adorador, vai lá aquilo que está como seco. Quando eu profetizo, aquilo que está como seco nas esquinas passa a ter vida. Quando eu apresento o espírito de fôlego do Senhor, o que nós precisamos é apresentar essas vidas a esses ossos, o que traz vida e o que nos trouxe vida até hoje. E agora nós vamos para o capítulo 47. E eu já vou encerrar. Saímos da sequidão e vamos para a profundidade do Espírito. Qual é o cenário aqui? 10 capítulos depois. Se você ler o 40 ao 48, vai tratar sobre o mesmo assunto. Sobre o tempo de Cristo Jesus. No capítulo 47, novamente, o mesmo Espírito vai tirar, já tinha tirado Ezequiel do deserto e levado para o monte. Agora vai tirar do monte e levar para essa visão. E qual é a visão? Um templo. E o que você vê no templo, Ezequiel? Vejo águas que saem do templo, por debaixo do templo. E há uma coisa interessante. Nós vamos ler aqui, no capítulo 47, versículo 1. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente e leste, e a água fluía ao lado do sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Aquele homem conduziu Ezequiel para aquela visão, e a visão era um templo e a água que saía por debaixo do templo. Nós mesmo sabemos que a água simboliza o Espírito Santo. Aquele homem vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, onde você está? A água está batendo no tornozelo. A água batendo no tornozelo, como está na beira da praia, estou seguro, estou aqui bem, não tenho medo de nada. Só que aquele homem, ele não vai fazer com que Ezequiel entre sozinho. Ele entra primeiro e fala para Ezequiel: Ezequiel, vem, mais um pouco. E agora que está batendo a água, está batendo no meu joelho, Senhor. Ainda estou confortável. Ainda estou bem. Só que aquele homem vai entrar novamente, mais 500 metros, vai dizer: Ezequiel, onde está batendo a água agora? Nos meus lombos. Eu ainda consigo andar, eu ainda consigo ir sozinho. Eu não tenho dependência de outra pessoa para andar nessa água. Só que aquele homem vai dizer: Ezequiel, vem para mais fundo um pouco. E que agora era um rio, que Ezequiel não conseguia mais caminhar. Tinha que nadar a nado. Era um rio, que era uma flecha, saindo do altar se tornou um rio. E aquele homem vai dizer: Ezequiel, como você consegue agora andar? Ezequiel vai falar: não. E aquele homem vai tirar Ezequiel daquele rio e vai levar para a margem. Nós vamos entrar num tópico aqui. Tornozelo, joelho, lombos, cintura. Não precisava de ajuda de ninguém. Eu não precisava da ajuda do Espírito Santo de qualquer outra pessoa. Mas quando ele me convidou para ir mais fundo, eu não consegui mais andar. E que aquilo que eu estava sobre o meu controle saiu. O que eu estou querendo dizer essa noite?
É quando a gente mergulha na profundidade do Espírito, tudo sai do nosso controle e passa a ser do controle de Deus. E quando eu não tenho mais controle, me traz medo. Só que o Espírito Santo não é mau. Ele vê que a gente não consegue mais nadar, ele tira a gente e leva de volta para a margem. O Espírito Santo está dizendo, enquanto você não consegue nadar, eu te tiro e te levo de volta para a margem. Porque a água mata. E eu não quero que você morra no meio do processo. E quando a gente entende que a água mata, e quando a gente não consegue mais nadar, a gente não brinca de natação. A gente não brinca de nadador. Se a gente não consegue nadar, a gente pede socorro para o Espírito Santo e volta para o meio da margem. Porque eu entendo que a água do Espírito Santo não é brincadeira, não é qualquer coisa, não é uma piscina, é um rio tão profundo que se eu não entender o que eu estou fazendo, eu posso morrer no meio do processo. Só que o Espírito Santo está dizendo, enquanto você não consegue nadar, eu te tiro do meio do fundo desse rio e te levo para a margem. Mas se você não consegue nadar, aprenda, porque o Espírito Santo quer dizer para você esta noite e quer dizer para mim que se eu não consigo nadar, eu tenho que aprender para tentar nadar no Espírito Santo dele. Se eu não consigo nadar agora, ele me tira do rio, me leva para a margem e me faz aprender, porque se eu não aprender, eu continuo na margem como qualquer um. Quando eu não nado, quando eu não quero, quando eu só estou no tornozelo, está me satisfazendo, está muito bom aqui, eu estou confortável. Sendo que a gente tem que aprender uma coisa: a obra de Deus não é confortável. A obra de Deus não é esse mar, essa piscina que muitos querem pregar por aí. A obra de Deus não é esse mar de rosas que todos falam. Você não é queridinho de Jesus. Você não é o lírio do campo. Eu não sou o lírio do campo. Eu sou um servo que reconheço que se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui, você não estaria aqui também. Então essa palhaçada, essa bobeira, sobe no altar para falar que você é queridinho, filhinho de papai. Nós somos filhos de Deus sim, mas nós somos servos também. E se eu entendo que eu preciso mergulhar, eu preciso ir mais fundo. Eu não sei nadar. Aprenda! Aprenda! Como eu posso aprender? Aqui a instrução. Se isso não for instrução na minha vida, do que adianta eu estar aqui? Eu não tenho medo de eu falar isso. Pode você gostar ou não, eu não estou nem aí. Porque eu falo aquilo que o Espírito Santo quer dizer pra gente esta noite. E tá na hora de a gente parar com essa palhaçada de achar que o reino de Deus é confortável. Eu vou fazer porque eu quero, eu vou cantar porque eu quero, eu vou pregar porque eu quero. Não, porque você não quer, quem quer é o Espírito Santo. Você só é um canal, eu só sou um canal. E quando a gente se coloca como um canal de Deus, tudo passa a ser diferente. A nossa vida passa a ser diferente. Os nossos pensamentos passam a ser diferentes. Ezequiel, tornozelo é confortável, joelho é confortável, cintura é confortável, mas se eu não entro para nadar, se eu não entro de cabeça, aquilo que eu não vou tentar, que eu posso até tentar fazer de qualquer maneira, pode me matar um dia. E é por isso que o Espírito, quando viu que Ezequiel não conseguia mais andar, ele precisava nadar, Ezequiel não estava conseguindo, ele vai fazer com que Ezequiel volte para a margem. Ezequiel vai olhar, e Ezequiel é muito detalhista, ele vai olhar, vai ver, vai dizer, e o Espírito Santo vai perguntar a Ezequiel, Ezequiel, você vê isso? Depois dessa experiência, depois de você mergulhar e não conseguir nadar, e eu te trouxer de volta para a margem, você está vendo isso? Ezequiel vai olhar e vai dizer, eu estou vendo águas que purificam e trazem vida.
trazem tão vida que o mar mais salgado do mundo não resiste a essa água. Trazem vida que as margens têm árvores frutíferas, folhas que trazem remédio. E eu quero entrar nesse tópico de folhas, porque o Espírito Santo falou comigo que folha nós temos sido na presença dele. Porque aqui essas folhas trazem remédio para alguma coisa, para alguma ferida, tratam, curam, limpam. Mas tem muito pântano e charques também que não resistem à presença. E quando esse rio passava, trazia vida, mas tinha charques e pântanos. Eu perguntava, por que não traz vida também esses pântanos? E o Espírito Santo falava, tem muitas pessoas que até veem o mistério acontecer no culto, até veem o operar de Cristo, até veem Deus fazendo, até veem Deus operando, trazendo milagres, mas é uma resistência que pode até ver o milagre acontecendo, mas continua aqui, na beira da margem, só olhando e observando tudo acontecer. É resistência ao Espírito Santo. E quando a gente resiste ao Espírito Santo, a gente continua como pântano, continua como lodo, continua, a água está trazendo vida, e tem gente sendo resistente. Eu não consigo ser resistente à presença de Deus, me desculpe. Não consigo. Mas tem pessoas que conseguem, e misericórdia para a vida dessas pessoas. Ezequiel, o que você vê? Esse rio traz vida por onde passa. E por onde esse rio passa, ele traz vida, ele restaura, ele traz aquilo que está morto. E para a gente nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, seja um rio que passe e traz vida. Seja folhas que trazem remédio para quem está precisando ser curado. Seja alguém que fale de Cristo Jesus, das obras dele. Seja alguém que fale das obras do Senhor. Não para trazer glória para o seu próprio nome, mas para trazer Cristo para a vida de pessoas que necessitam dele. Versículo 11, ele tornava-se cada vez maior, mais forte, até desafiar o comandante capítulo 47, capítulo 11, versículo 11. Todavia, seus charcos e pântanos não represaram água potável, e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas remédio. Nossos frutos servirão de alimento e nossas folhas servirão de remédio. E o que nós estamos sendo na presença do Altíssimo? Pântanos que até produzem sal, mas são pântanos, ou árvores frutíferas, que produzem fruto do Espírito Santo, e que nossas folhas produzem remédio para curar. O Espírito Santo nos está trazendo à tona esta noite. É que nós precisamos entender para aquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para trazer a palavra do Senhor. Nós fomos chamados para pregoar Cristo Jesus. Mas se nós não temos mais o Espírito Santo, nós somos vale de ossos secos. Até estamos de pé, até falamos de Cristo, mas se não temos o Espírito Santo, nós somos só corpos, mediante a presença do Senhor. E se nós não mergulhamos, e se nós não queremos mergulhar, nós ficamos na margem, só pegando beiradas do que acontece no culto, do que acontece no mover. E eu não creio, e eu não quero que você seja crente de beirada, de margem. Que nós possamos ser crentes de profundidade. E se nós não sabemos nadar, que nós possamos aprender. O Evangelho não é confortável, o Evangelho não é mar de rosas, ele é um rio que flui constantemente. E se nós não sabemos nadar nesse rio, nós possamos aprender a nadar, porque é necessário. Esse tempo não é tempo de brincar de nadador. Esse tempo é tempo de a gente aprender a sério a nadar nesse Espírito Santo.
Esse rio que flui. Esse rio que flui sai do templo, sai do altar do Senhor. Antes, para o mover de Deus acontecer, era necessário que o céu abrisse e o Espírito Santo descesse. Sendo que quando Cristo, ele diz, está consumado, o véu do templo é rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, sinalizando que agora não é necessário abrir céu para descer, o céu está aberto. E o que o Espírito Santo que descia e subia toda hora, agora ele já desceu, está em nós. Está em nós. O céu está aberto. A glória de Deus para sobre nós. O Espírito Santo age conforme nós necessitamos, conforme nós precisamos. Ele age nas nossas vidas, não conforme a gente quer, mas conforme a necessidade do Espírito Santo quer que ele haja. E que nós nessa noite possamos entender que ele quer fazer. Ele quer operar. Ele quer agir. Mas, irmão, eu estou todo dia no culto, eu estou fazendo, eu estou indo. É aquilo, você está indo. Mas ir só por ir não é suficiente. Vir só por vir não é suficiente. Estar só por estar não é suficiente. Enquanto eu não entender e compreender, eu preciso ser aqui dentro, lá fora, aí sim eu vou estar totalmente na vontade do Altíssimo. Compreenda que a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa forma de ser é aquilo que Deus quer fazer. Ele não quer fazer só aqui dentro. Ele não quer só te usar aqui dentro. Ele não quer só operar aqui dentro. Ele não quer só fazer milagre, milagre, milagre aqui dentro. Ele quer fazer a sua vida lá fora. Ele quer te usar para ser lá fora. Ele quer operar lá fora. Mas através da minha vida, é na Babilônia, é no exílio. Estou dizendo, não é o cenário que faz. É você que faz no meio do cenário. Se eu entendo que o cenário me paralisa, eu vou continuar nele. Se eu entendo que se aquele povo passasse a entender todo santo dia que o cenário paralisava eles não sairiam dali mais. Mas Deus usou Ezequiel para dizer para aquele povo: o cenário não vai paralisar vocês. Não é morte, não é destruição, não é exílio. Até tem, mas eu quero usar vocês para trazer restauração àquilo que estava morto. É Deus dizendo nessa noite: a adoração que eu quero é que vocês me entreguem. Não é uma adoração rasa, não é na margem. Eu quero adoração na profundidade. E qual é a profundidade? No Espírito. Se você não sabe nadar, aprenda. Aprenda a nadar no Espírito Santo. Não é fácil. Não é embaixo de sorriso. Não é embaixo de felicidadezinha. Até tem. Mas é debaixo de luta, de choro, de dor. Porque Jesus, quando veio para nos salvar, Ele veio para nos salvar debaixo de dor, debaixo de lágrimas, debaixo de querer suar sangue. É Calvário, é cruz. Eu preciso carregar a minha. Para ajudar meu irmão, eu preciso carregar a minha também. E se meu irmão cair, eu preciso levantar a cruz dele e seguir junto com ele. E se nós não entendemos que somos uma unidade em Cristo Jesus, de nada adianta. Eu falo isso sem medo, porque é o Espírito Santo que diz: se a gente não entende que somos unidade em Cristo, então nós não somos nada. Se nós não compreendemos que nós precisamos nos unir e nos ajudar e nadar nesse rio, então de que adianta nós estarmos aqui? Não adianta nós pregarmos e cantarmos. Só quero tua presença, Senhor. Nada além de ti. E quando a gente precisa ajudar alguém, nós fazemos uma passagem do bom samaritano. Olhamos assim, eu?
É uma tristeza muito grande quando eu penso nessas coisas. Porque eu não quero pregar essas coisas, eu não quero falar essas coisas. Se eu pudesse, estaria falando sobre bênção, mas eu não gosto. Eu gosto de bênção, mas eu não gosto de pregar sobre isso. Eu até poderia pregar sobre chave, mas aí não estaria sendo eu, estaria sendo outro João que vocês não conheciam. Não estaria sendo eu, estaria sendo um corpo falando da boca para fora, seu espírito. Então, quando a gente se coloca na dependência do Espírito Santo, a gente passa a entender e compreender aquilo que Ele quer falar conosco. E graças a Deus, pois ainda é Ele nos trazer à tona a isso. Porque ainda há esperança de retornarmos para a presença dEle. Ainda há esperança de nós retornarmos para aquilo que a gente deixou morrer. Jesus está dizendo, você até deixou morrer, mas eu não vou deixar que isso seja um empecilho na sua vida. E o que eu vou fazer? Eu vou te levar no vale. Vou te levar para aquilo que está morto. Para você enxergar. Não para eu te mostrar só para mostrar, mas para eu te levar e te perguntar o que é que você está vendo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite. Ele quer nos levar para o nosso vale e nos perguntar o que nós estamos enxergando nele. Porque nós deixamos de morrer. O que é que você deixou morrer no caminho? O que é que você deixou desfalecer pelo caminho? O que é que você enxerga? O que você está vendo no vale? O que é que você está enxergando nesse vale? Não é Ele que vai te dizer, é você que tem que enxergar primeiro. Quando você enxerga primeiro, Ele ressuscita depois. Mas para Ele ressuscitar, primeiro o reconhecimento da nossa parte. O que nós estamos enxergando? Um vale de ossos secos. O que nós deixamos de secar na nossa vida? Foi o nosso relacionamento, a nossa casa, a nossa família, as nossas amizades, o nosso chamado. O Senhor eu fazia, mas agora eu não faço mais. O Senhor eu cantava, mas agora eu não canto mais. O Senhor eu orava, mas agora eu não oro mais. O Senhor eu buscava, mas agora eu não busco mais. O Senhor eu falava no teu nome, mas agora eu não falo mais. É Jesus nos levando para esse deserto onde deixou morrer essas coisas, nos fazendo enxergar onde a gente deixou morrer. E nos dizendo, o que você está vendo? O que você enxerga? Ezequiel enxerga primeiro aquilo que está morto, para depois você ressuscitar. Não é eu que vou fazer sozinho. É primeiro o reconhecimento daquilo que eu deixei morrer, e depois uma profetização na minha boca, mediante a palavra do Senhor. Porque em situações da nossa vida que a gente deixa morrer algumas coisas, a gente quer que o Espírito Santo de Deus faça, mas a gente não reconhece. A gente fala, Senhor faz, Senhor opera, Senhor faz alguma coisa. O Espírito Santo está dizendo, se você não profetizar primeiro, eu não faço daqui de cima. Porque tem algumas situações na nossa vida que a primeira oração nossa, de subir alguma coisa para o céu assim descer e fazer alguma coisa na nossa vida. Porque se a gente não opera aqui embaixo, o Senhor não opera lá em cima não. Porque tem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus, sentam, esperam que saia da mesa das mulheres de oração, do pastor, da pastora, alguma coisa que faça ressuscitar aquilo que a gente deixou morrer. Só que o Senhor está dizendo, não é das mulheres de oração, não é do pastor, não é da pastora, é do nosso reconhecimento do que a gente deixou morrer, para que eu assim possa, diante da sua própria boca, fazer com que você profetize nesse vale, esse vale que é de ossos secos, possa tornar a ter vida, mas é mediante aquilo que eu possa reconhecer e trazer à tona o que estava morto, porque se eu não trago à tona o que está morto, nada acontece. Se eu não trazer à tona aquilo que eu deixei morrer mediante o caminho, nada vai acontecer. E o Senhor está dizendo, reconhece aquilo que você deixou morrer. Não é vergonha, não é humilhação, não é o que eu vou pensar de mim, Senhor, o que eu vou falar. Quando a gente tem esse pensamento pequeno do que as pessoas estão dizendo sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, sobre a nossa caminhada, a gente nunca sai do lugar. Enquanto você for preso àquilo que dizem sobre você,
você não vai entender o que o céu diz sobre você. O que a terra diz sobre você não é aquilo que o céu diz sobre você. Ezequiel mergulha. Ezequiel entra nesse rio. Senhor, mas eu não sei nadar. Enquanto você não sabe, eu te tiro na profundidade e te levo para o raso. Mas eu não quero viver sempre no raso. O Senhor me tira da profundidade para que eu não morra. Porque quem não sabe nadar morre. No rio, no mar. Se eu não sei nadar e quero ir para o raso, para o fundo, eu vou acabar morrendo. Só que o Espírito Santo não é mau. Ele nos tira da profundidade quando ele vê que a gente vai morrer. Quando ele vê que a chamada está pesada, que a gente não está aguentando. Ele nos tira, não para aquilo que a gente cometeu de errado, mas para trazer fôlego, para trazer um respiro. Mas margem não é lugar de morada, margem é lugar de passagem. Respirou? Tomou ar? Volta para a profundidade. Ah, mas Senhor, eu quero ficar aqui, eu estou confortável aqui. Respira e volta. Respire nada. Respire nada. Margem não é lugar de morada, margem é lugar de passagem. Entra no rio. Se você não estiver mais aguentando, peça ora ao Espírito Santo para que ele te tire um pouco, só um pouquinho, te traga um fôlego à margem. Mas o fôlego na margem não é pretérito para você continuar nela. É só um respirozinho para você voltar à profundidade. Porque é lá que nós devemos estar. É lá que nós devemos estar. A profundidade, no rio que sai do trono da graça do Senhor. Esse rio não é o rio que a gente entra e quer tomar a direção do nosso lado. Não, esse rio é o rio que a gente entra e deixa que o Espírito Santo nos leve para onde Ele quer nos levar. Essa noite deixa o Espírito Santo te levar para onde Ele quer te levar. Para onde esse rio fluir. Para onde esse rio passar. Que ele traga vida àquilo que estava morto. Tem até sal, mas ele traz vida. Ele traz a doçura do Espírito Santo. Ele traz vida para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Esse rio flui do Espírito Santo. E para onde esse rio passar, que ele traga vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fique de pé comigo. Eu já vou terminar. Esse rio, para onde esse rio passar, que ele traga vida àquilo que estava morto. Mas Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, o rio está tão profundo que na minha mentalidade pequena eu queria ficar na cintura, porque estava confortável. Porque na cintura eu até estou, eu até faço, eu até falo mistério, eu até falo aquilo, entrego aquilo que o Espírito Santo quer, mas eu estou na metade. É um pouco da profundidade, um pouco de respiro, porque eu quero respirar, porque eu não quero fazer. É Deus dizendo, eu não quero você nesse nível, eu quero você mais profundo. E por onde esse rio passar, ele traga vida sobre você. Feche seus olhos. Vamos entoar essa canção, eu não estava com ela na mente, mas Jesus quer que nós entoamos, para que nós possamos entender. Que nós possamos compreender. Nós possamos entender que esse rio passa, ele flui, ele opera.